Hello, galerinha! How are you today? Então, gente, depois de algum tempo estou aqui de volta. Eu sempre falo, gente, eu não vou sumir mais, mas de vez em quando eu acabo dando uma sumida, porque, né, a vida é meio que imprevisível. Mas, assim, entramos no módulo 7, gente. Eu sei que muita gente ainda tá trabalhando no 6, mas a explicação do 7 vai ficar aqui pra vocês. E, assim, ó, módulo 7 é um presente, porque tem muita revisão. Tá? Uma revisão bem linda e maravilhosa pra vocês, que eu vou passar muito rapidinho, tá? E só vai ter uma coisinha nova, que é uma das partes da gramática no inglês, que são uma das mais fáceis que existe, tá? Então é uma coisa bem simples que eu vou passar, o que tem de novo, tá? E aí eu vou passar a revisão pra vocês a partir de agora. Então fiquem comigo, que aí eu vou falar um pouco sobre o que né? Sobre tudo isso aí que vocês precisam saber. Então, assim, ó, uma das coisas, tá? Qual é o vocabulário do módulo 7? Bom, vocabulário do módulo 7, estamos falando sobre jobs and occupations, então vocês têm que saber muitas profissões. Mas, teacher, eu já vi isso antes. Sim. Gente, vai acontecer muitas vezes, independente da escola, do curso que vocês forem, que vai parecer que vocês repetem o vocabulário, mas nunca vai ser assim, tá? Por mais que pareça que vocês repitam, assim, tipo, eu vi isso lá no 5º, 4º ano, vocês vão perceber que a lista de trabalhos são maiores, o jeito que a gente vai aprender a gramática, a formulação de frases é diferente, então nunca pensem que vocês estão repetindo um conteúdo de um ano para o outro. Ele nunca se repete, ele se amplia, ok? Então você vai aprendendo a usar de uma outra forma um vocabulário que você já viu antes de uma maneira simplificada. Então a gente vai ampliar. Então, a primeira coisa que a gente vai ter de revisão aqui agora são os possessive adjectives, que são os pronomes adjetivos de posse, né? Aqueles my, your, his, her e assim por diante, tá? Como é que eles funcionam, então? Aqui eu coloquei uma frase bem simples para vocês, ó. It's my book, é o meu livro. Agora aqui, ó, it's his book, é o livro dele. It's her book, é o livro dela. It's your book, é o seu livro. O que acontece num possessive adjective? Os possessive adjectives, eles vão estar sempre antes do objeto. Sempre, 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 né? Ou, né, de quem... Gente, é sempre tão estranho falar, ele tá sempre antes do objeto de posse, né? Então, por exemplo, é o carro dela, o carro. Então, você tem a palavra carro, eu vou colocar aqui pra vocês a palavra carro. Então, por exemplo, assim, ó, esse aqui, ele vai ser o carro de alguém. Então, quando eu falo assim, ele é o objeto ali, né, em questão. Então, eu vou falar assim, é o carro dela, certo? Então, o dela, que é esse, né, possessive adjective, ele tem que ficar sempre antes, tá? Ele não pode ficar depois. Por mais que em português eu falo que o carro é dela, no inglês ele sempre vai ter que estar antes. Então, eu vou ter que escrever her car. Eu não posso escrever car, her, né? Não existe isso no inglês. Então, sempre vai ser her car. Se for dele, a mesma coisa. Vira his car. Seu carro. Your car. Tá, teacher, se não for um objeto, se for a mãe também, né? Ou o pai de alguém, o irmão, o professor. Então, gente, independente, tá? Então, no caso, se for mom, teacher, dad, né? Independente do que for aqui. Então, os possessive adjectives, eles sempre vão estar antes. Isso é uma regra, tá, gente? Isso é regra. Não muda, tá? Não façam isso. Alright? Então, esse aqui é a primeira revisão de vocês. O que precisa decorar? Quem são eles? Se eu falo de possessive adjective, eu tô falando de my, his, her, its, your, their e ours. Né? Meu, seu, dele, dela, deles, delas e nosso. Ok? Então, essa é a primeira parte da nossa revisão do nosso módulo 7. Tranquilo? Perfect. Então, let's keep going to the next point. Próximo ponto. Let's go. Ok.
Então, gente, agora, esse aqui que é bem simplesinho. Ah, minha nossa, né? O negócio desandou aqui. Arrumei. Então, o próximo ponto, gente, é esse aqui com o to be. Eu fiz uma frase simples, então, are you happy? Eu coloco yes, I am. Se fosse, ele é are, porque eu coloquei o you, né? Então, poderia ser o quê? Are they happy? Certo? Are they happy? Yes. They are. Então, são respostinhas com o to be. Se fosse ela, seria is she happy? Yes, she is. Né? Is he happy? Yes, he is. São respostas com o to be. Tá? Então, assim, essa é a segunda parte, ela é muito simples. Eu acho que só de vocês darem uma lida bem rápido, vocês conseguem relembrar esse conteúdo. Mas é claro que se vocês tiverem dúvida, tá? Me procurem, assim. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque realmente ele, assim, a gente já falou bastante sobre o to be. Isso aqui são só respostas curtas, que você vai responder yes, she is, yes, he is, no, he is not, né? E he is not, no caso... Gente, fogos na rua essa hora. Então, vocês nem sabem que é, né? Porque aqui agora é de manhã bem cedinho. Então, assim, não teria por que ter fogos, né, gente? Nem estamos no feriado ainda e já tem fogos. Mas, assim, voltando ao foco aqui. Então, são respostas curtas, tá? Por que que a gente chama de resposta curta? Porque eu não preciso falar assim, no caso aqui, ó, yes, I am happy. Eu não preciso repetir a palavra happy, por isso que eles falam que são short answers, porque eu não preciso falar tudo inteiro. Sim, eu tô. Que é o que a gente já faz. Gente, eu quase ia me esquecendo, né? Tem a versão negativa, é claro que nem sempre você vai concordar com tudo. No caso, gente, quando é assim, é só colocar um not depois, tá? I am not, she is not. Negativo, a gente joga o not no final e a sua resposta já mudou. Então, é bem tranquilo, tá? Depois dessa parte, a gente vai entrar na gramática nova. Gramática nova que eu digo é o ponto novo do módulo. Então, assim, esse vocês vão amar, porque ele é até fácil de explicar, gente. Nós vamos falar sobre o imperative form, a forma imperativa. Gente, ele é muito lindo, porque ele é simples, e eu vou mostrar pra vocês agora aqui no quadro. Vou fazer alguns exemplos pra vocês entenderem como funciona, tá? Então, aguenta aí. Tá. Estão preparados para a estrutura mais fácil da vida de vocês? Então, vamos lá. Gente, o imperativo é nada mais, nada menos do que o quê? Imperativos quer dizer que nós estamos dando uma ordem, certo? Então, no inglês, como é que eu sei que uma frase é imperativo? Quando ela começa com o verbo. Study for the test. Estude para a prova. Se vocês verem, a frase em si, ela começa já com um verbo. Go to school. Play with your friends. Então, sempre que a minha frase, ela começar com um verbo, ela está na forma imperativa. Turn on the light. Acenda a luz. Não vai ter nada na frente desse verbo no começo da frase. Isso quer dizer que está no imperativo. Então, sempre que a teacher falar assim, escreva uma frase no imperativo, começa a frase com o verbo. Acabou. Tá? O imperativo é sempre isso. São as frases que começam com o verbo. Ok? E depois... Então, né? Depois disso, a gente tem o quê? A forma negativa. Que eu tava aqui com a cabeça na frente de propósito, né? Só deixar essa parte pra depois, tá? Então, assim, quando eu falo que... Porque, assim, óbvio que você vai fazer uma frase no imperativo, nem sempre você vai falar, faça isso, vá pra escola, brinque, não sei o quê. Sim, a gente manda algumas coisas, mas às vezes você vai falar, não faça isso, não corra atrás, né? Não brigue com seu irmão. E não. Isso também é imperativo, você está falando pra não fazer. Então, o que que vocês colocam? Um don't no começo da frase, certo? Então, eu vou falar assim, don't study for the test. Eu acho que é bem difícil vocês escutarem essa frase. Não estude para a prova. Né? Acho que não, né? Então, mas assim, sempre que tiver no imperativo, o que que eu preciso fazer? Simplesmente colocar um don't. Então, sempre que tiver no imperativo negativo, a gente coloca um don't na frente.
tá? Gente, essa estrutura é uma das estruturas mais simples que tem no inglês, porque se eu estou mandando numa forma afirmativa, eu simplesmente começo minha frase com o verbo, e se for negativo, eu só vou lá e coloco um don't na frente, tá? É simples assim, gente, essa é a única novidade que vocês têm no módulo 7, ok? Então, força, tá? Deem uma decorada no vocabulário, que isso é importante, saber quais são as profissões e tudo mais, tá? E, né, a primeira parte do módulo, ela é revisão, então ela também tá bem simples, e a novidade que vocês têm é a estrutura, uma das estruturas mais tranquilas que existe na gramática, alright? Eu vou ficando por aqui, se surgir qualquer dúvida, please talk to me, call me, text me, eu respondo, alright? See you, love you, bye bye.